Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero Maicon. Estamos aqui para iniciar mais nossa aula da EBD, mais uma EBD, lição de número 11 da nossa revista. Estou gravando aqui diretamente na nossa igreja, a DETAG. As nossas aulas agora da EBD serão gravadas e disponibilizadas em algum horário no domingo, que vamos estabelecer com mais precisão para depois estar passando para os irmãos, ok? Hoje nós estaremos tratando a lição de número 11, celebrando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Celebrando a palavra de Deus, os irmãos que têm a revista Betel, que adquiriram a revista, pode estar conosco aqui acompanhando a nossa lição de hoje, que vai ser vai ser uma lição de aprendizado, que é celebrando a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, como de praxe, né? Iniciando a nossa aula, para que o Senhor abençoe e ilumine o nosso entendimento. Ler a Bíblia por ler, sem a iluminação do Espírito Santo, não tem valia alguma. Então precisamos sempre ter o Espírito Santo como nosso guia, nosso mentor a ler a palavra de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Te louvamos por esta lição e por a Tua palavra. Nos ensina, Deus, assim como a lição nos tem dito, a celebrar a Tua palavra, os Teus estatutos e a Tua lei, porque a Tua palavra é o mapa, Senhor, do tesouro, Senhor, eterno para a nossa salvação. Assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a lição de hoje, celebrando a palavra de Deus, eu vou compartilhar com os irmãos os slides, celebrando a palavra de Deus. Né? O texto áureo diz assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a lição de hoje ela vai ser baseada no Salmo 119, ao longo de todo o Salmo 119 essa lição vai ser baseada. Né? E aqui no texto áureo foi escolhido o versículo 105 do Salmo 119, que diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Irmãos, já aqui no texto áureo a gente pode aprender que a palavra de Deus ela é lâmpada para os pés. Ela é luz para o caminho. Então, o que quer dizer isso? É como se Vocês já viram aqueles filmes, aquelas animações que tem um mapa do tesouro e tem um X e mostra o caminho? A palavra de Deus é o nosso mapa do tesouro, é o nosso guia. É como se nós estivéssemos na escuridão total, né, sem saber para onde caminhar, e de repente aparece um caminho iluminado, um caminho firme, que nos mostra exatamente qual caminho devemos e quais escolhas devemos seguir. Esta é a palavra de Deus para nós, o seu povo. Amém? A verdade aplicada, ela vai nos dizer: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Né? Então, quer dizer, todos os nossos caminhos, se queremos andar na luz, como Ele na luz está, o que a palavra de Deus nos diz, né? Temos que ter comunhão com Cristo e seguir essa palavra. Né? Por o contrário, nós não estaremos andando no caminho da luz, mas sim em caminhos tortuosos, em caminhos sombrios, né? Mas se andarmos na luz com o Senhor, se os nossos caminhos estiverem alicerçados com a palavra de Deus, nós iremos caminhar bem nessa terra. Amém, meus queridos? Objetivos da lição diz: apresentar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras e mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Né? Então, esses são nossos 3 objetivos que, com a graça de Deus, nós pretendemos alcançar. O texto de referência que tem na lição, ele diz assim: Salmo 119, verso 1, verso 9, verso 23, verso 37, verso 45, verso 99 e verso 113, ok? Vamos ler esses versos isolados aí que tira o arcabouço, né? Tira todo o conteúdo que a gente quer extrair desse salmo, amém? Diz assim: bem-aventurado os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a sua lei. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha que algo interessante nessa leitura, nesse texto de referência. Né? O salmista aqui, que a gente não sabe se é Davi, pode ter sido um outro autor, ele diz, né, bem-aventurados que trilham caminhos retos.
né, e andam segundo a lei do Senhor. O que quer dizer bem-aventurado? Né? Muito mais do que abençoado, muito mais do que feliz é aquele que trilha o caminho do Senhor. Né? Aí ele fala, como purificará um mancebo, né? O mancebo também é uma tradução para jovem, o jovem é o seu caminho, observando a tua palavra. Olha, então, andar na palavra, observar a palavra. E o que isso faz? Olha o tanto de benevolência que o salmista, ao escrever este salmo, ele consegue extrair de observar e andar segundo a palavra. Ele diz que ele andaria em liberdade, pois buscou seus preceitos. Na palavra de Deus, ela dá liberdade. Ele tem mais entendimento e sabedoria que todos os seus mestres. Por quê? Porque ele meditava nas suas escrituras. Ele diz que aborrece a duplicidade, mas ama a lei do Senhor. E ele o que desvia os olhos dele da vaidade, né? Olha que interessante essa palavra aqui. Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu, Deus deu uma sabedoria sobremaneira, excelente para Salomão, porque foi pedido dele, Deus lhe deu. No final, ali nos capítulos do seu livro chamado Eclesiastes, que foi um livro escrito por Salomão, ele fala vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, né? Quer dizer que ele experimentando de tudo, ele diz, eu me dei a experimentar de tudo, de todos os prazeres da terra, de tudo aquilo que pode dar contentamento ao homem. E cheguei à conclusão que tudo é vaidade de coração e opressão de espírito, estar oprimido ali, porque na verdade não há nada mais satisfatório para um homem, não há nada que encha mais o homem do que estar cheio da palavra, dos estatutos do Senhor, andando segundo a sua vontade, recebendo a sua presença, seu Espírito Santo, as suas doces e gloriosas promessas, amém, irmãos? Então, quando ele fala vaidade das vaidades, ele diz, né, essa terra, riquezas, prazeres, tudo isso é vaidade do coração do homem. E o que realmente vale a pena é amar ao Senhor de todas as nossas forças, contemplar a sua grandeza e lhe render glória, né? Então tudo isso a palavra de Deus vai nos ensinar a não andarmos em vaidade, a darmos honra e glória ao nosso Deus, que é ao nosso Criador e nos entende no íntimo, né? Mais profundo, o Senhor contempla e nos entende. Amém, meus irmãos? Vamos seguir aqui. O Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Olha que legal a introdução. Tem que o Salmo 19 revela a importância de, primeiro, meditar, né? Primeiro, conhecer, né? Então, você tem que conhecer a palavra de Deus, né? Você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que estar ali e conhecer o caminho do Senhor, né? Isso é um dos princípios, não basta só conhecer. Tem gente que só chega a conhecer, mas não avança mais, né? Conhecer somente ou somente acreditar não vale, irmãos. Porque, que nem Tiago diz, né? No livro de Tiago fala bem assim, você crê que Jesus Cristo é o Senhor, né? Fazes bem, mas porém até os demônios creem e estremecem. Você só crer da boca para fora, somente conhecer, de ouvir falar, não é o suficiente. Então o salmista ele continua a dizer que nós precisamos conhecer, sim, meditar e seguir a palavra de Deus, quer dizer, praticar a palavra de Deus, né? Então, conhecer, ele separa conhecer de meditar. Por quê? O meditar, meus irmãos, ele é diferente, né? O conhecer, você conhece, você ouviu falar, você sabe o que é, mas meditar é você pegar a palavra de Deus, é você abrir a palavra de Deus, é você ler com cuidado, examinando, se perguntar o porquê que aquele autor falou isso, o porquê que Jesus falou aquilo, o que está ligado no Antigo Testamento, que tem referência no Novo Testamento para nossas vidas, meditar para você saber retirar os tesouros infindáveis que existem na palavra de Deus. Não é porque Jesus ele não disse para ler a palavra de Deus ou conhecer a palavra de Deus, ele disse, né, examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, a nossa vida eterna, as promessas de vida eterna está condicionada a nós meditarmos, ao quê? A nós examinar cuidadosamente as Escrituras para saber quais os preceitos, quais os passos que nós devemos dar, quais as decisões que devemos fazer, tudo baseado na palavra de Deus. E também ele fala aqui para praticarmos a palavra de Deus, né?
Que fé é essa que a gente conhece, medita, mas não pratica? Não tem coerência nenhuma. Então, aquilo que nós conhecemos, que meditamos, nós temos que colocar em prática e viver para a glória de Deus. Caminhar naquele caminho que é luz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Temos que caminhar nos preceitos do Senhor. Amém? Então, dito isso, vamos aqui para o tópico 1. Um salmo sobre a palavra de Deus, né? O Salmo 119. Este gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem, né? Uma curiosidade aqui, meus irmãos, o Salmo 119 ele é o maior capítulo da Bíblia, é o capítulo maior, e muito interessante que esse maior capítulo da Bíblia justamente tem riquezas e mais riquezas falando sobre a palavra de Deus. Então, propositalmente, Deus, assim como usou os seus servos durante muitos tempos para escrever a palavra de Deus, com certeza Ele inspirou estes nomes para que esse capítulo fosse grande, para poder revelar as grandezas da palavra de Deus e as pessoas pudessem valorizar, entender que a Bíblia toda tem o maior capítulo, que é o Salmo 119, e é falando sobre a palavra, a excelência da palavra. Porque se você não tiver a palavra de Deus, o que eu percebo muito hoje em dias, meus irmãos, é que as pessoas elas têm se desviado, se afastado um pouco da palavra de Deus e têm dado muita credibilidade às experiências. Ah, irmão, eu não sou de entender muito a Bíblia não, tal, porque eu acho um pouco complexo, mas eu sou uma mulher de oração, eu tenho experiência com Deus, Deus fala comigo, Deus me usa para curar e Deus revela e tal. E aí as pessoas estão baseando a sua fé, né, muito em experiências. Não, mas a visão que eu tive, não, mas o sonho que eu tive e não sei o que, e estão se empobrecendo do conhecimento vívico da palavra de Deus. Porque se nós vamos entender que o Senhor, Ele vai nos salvar e nos direcionar pela palavra de Deus e não pelas experiências. Porque a experiência do coração do homem e da nossa mente, elas podem ser falhas, mas a palavra de Deus não, ela é inerrante, a palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira, né? Porque Paulo ele disse que Satanás ele mesmo pode se transformar em um anjo de luz para enganar o povo de Deus, né? E Paulo falou, se alguém pregar um evangelho diferente desses que eu já preguei para vocês, nem que seja um anjo pregar um evangelho que seja diferente ao que eu já preguei para vocês, já deixei escrito, né? Que seja amaldiçoado, não recebais. E aí muitas pessoas falam, não, mas eu tive uma experiência com Deus, um anjo me apareceu. Então, minhas irmãs, se Paulo ele fala que Satanás pode se transformar em anjo de luz, como é que você vai dar tanta credibilidade à experiência e não à palavra de Deus? Por isso que João ele falou, irmãos, filhinhos, acautelai-vos dos falsos profetas. Nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas, muitos espíritos de anticristo, né? Que farão sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Mas vocês têm que julgar o espírito dos profetas, julgar as suas profecias, julgar as suas pregações. E como é que a gente faz isso? Quando a gente conhece a palavra de Deus. Porque se a gente desconhecer a palavra de Deus, tudo que alguém falar para a gente vai considerar como verdade, por falta do conhecimento. Então, o que Oséias diz, né, 4:6, se eu não me engano, o meu povo perece e perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por isso que perece, né? Porque se nós tivermos a palavra de Deus bem alicerçada na nossa mente, nós não seremos enganados por falsos profetas, por experiências espirituais que fulaninho e fulaninha teve. Não, tá pautado na palavra de Deus? Tá, recebo para minha vida. Não está de acordo com a palavra de Deus? Eu não recebo para minha vida. Este é o meu guia, este é o manual da salvação. Amém, meus irmãos? Vamos agora partir aqui para o tópico. Esse aqui é só um tópico sobre a organização, né, do salmo, que o salmista ele dividiu por 22 capítulos, né, 22 estrofes, que correspondia às 22 letras do alfabeto hebraico ali, ok? Vamos passar. Diz assim, o tópico 1.2, um salmo sobre a palavra de Deus. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, a lei e o seu testemunho. Meus irmãos, eu separei bem aqui um trechinho da revista que ele diz assim, ó, a palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, né, e promulgada por Ele para regular a conduta do homem, primeiro, regular a conduta do homem. Aqueles que não a observam sofrerão as devidas sanções.
A segunda designação consiste em um testemunho. Diz assim: bem-aventurados que guardam seus testemunhos. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir. Ela dá prova da sua existência. Então nós temos dois tópicos aqui para a gente conversar nessa manhã, meus irmãos. O que a palavra de Deus ela quer nos ensinar? Vou colocar aqui para mim. Lei de testemunho. A palavra de Deus, ela foi estabelecida, Deus ele nos deu a palavra para nos dar a conduta que o homem deve ter, entendeu? A conduta do homem. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, que a gente vê Deus revelando os 10 mandamentos para Moisés, a gente vai ver que depois ele fez vários outros mandamentos que eram os que regulamentavam a lei civil. Se você for no livro de Levítico, de Números, você vai ver lá o que era para ser feito quando pecassem, o que era para ser feito quando encontrasse alguém em adultério, o que era para acontecer em diversas formas da lei civil, como o Moisés julgaria aquele povo, né, nas suas disputas, nos seus entraves ali. E Deus está preocupado com a nossa conduta, como que nós nos portamos, para onde nós estamos caminhando e o que nós fazemos. Então a palavra de Deus ela tá estabelecida para nos dar direcionamento. Irmão Maico, como eu devo fazer? Com quem que eu devo me casar? Né? Temos que casar com o servo de Deus, com a serva de Deus. Tem essa conduta lá. Irmão Maico, tem uma pessoa que me persegue. Essa pessoa é meu inimigo, minha inimiga. Como eu devo fazer? A palavra de Deus tem lá mostrando como você deve se portar nesses casos. E para tudo que envolve a nossa vida e as nossas decisões, trabalho, dinheiro, família, casamento, tudo tem orientações do Senhor para pautar a nossa conduta. E se nós obedecermos essa conduta do Senhor, as leis do Senhor, né, nós teremos vida em Deus. Nós teremos a bênção do Senhor e acesso às suas promessas. Amém? E segundo aspecto, né, que é o testemunho da palavra. O que significa o testemunho? A própria lição vai dizer, a palavra de Deus ela comprova, ela dá prova da sua existência. Né? Quando a gente vê a palavra de Deus dizendo que os céus manifestam a glória de Deus, que a criação é obra da mão de Deus, né? E a gente começa a perceber que tudo isso faz muito sentido, que nós não estamos aqui na Terra oriundos de um Big Bang, como a ciência fala, que evoluímos a partir de macacos, no meio de milhões e milhões de anos. Não, nós vemos que a complexidade da vida humana, até a forma da gestação de uma mulher, uma criancinha, ser formado, o ouvidinho, a orelhinha, o olhinho, tudo no seu devido lugarzinho lá, de uma forma milagrosa dentro do ventre de uma mulher, a gente vê o cuidado de um Deus criador. Então a palavra de Deus, quando ela fala que Deus ele é manifestado na criação, que Deus ele pode ser acessado através do Espírito Santo que habita em nós, ela dá testemunho que ela é verdade, porque quando enxergamos essas coisas, nós sabemos que verdadeiramente existe um Deus, nós sabemos que verdadeiramente existe um Criador, e isso dá testemunho que a palavra de Deus ela é verdadeira. Aí nós chegamos e vemos as profecias, né, como nós estamos vendo hoje, a peste aí do coronavírus. Isso foi profetizado na palavra de Deus. Nos últimos tempos haveria terremotos, e há diversos terremotos, haveria guerras e rumores de guerra. Tivemos já duas grandes guerras, uma em 1914, que terminou em 1918, e a Segunda Guerra começando em 1939, terminando em 1945. Nós tivemos epidemias, estamos vivendo outras agora, e tudo isso são os sinais que as profecias já tinham dito que iriam acontecer, e isso também fortifica o testemunho da palavra de Deus como a verdade, né, para nossas vidas, e nós entendemos que ela é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Continuando. Agora vamos para o tópico 2. Algumas qualidades das Escrituras, né? Vamos aqui ter algumas qualidades das Escrituras. Vou voltar ao slide. Diz assim: o Salmo 119 destaca a sublimidade da palavra de Deus, a bem-aventurança de observá-la. Amém? 2.1. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça, que está ligada à legitimidade. Né? Se eu coloco, o que a gente pode perceber pela palavra de Deus, algumas qualidades que são infindáveis, as qualidades que se tem na palavra de Deus, se destaca algumas delas aqui, a qual eu vou falar para os irmãos. Uma delas é a justiça. A palavra do Senhor ela é justa. Né?
perdão, em todos os seus caminhos, em suas decisões, em seus estatutos, em seus pedidos. A palavra de Deus ela é justa. Ela não quer pedir nada demais para nós, nem de menos. Ela quer ser justa, né, com a nossa conduta, com aquilo que nós fomos criados para ser. A palavra de Deus diz que fomos criados para a glória de Deus. Deus nos criou para a glória dele. Então tem preceitos e estatutos para seguirmos e termos essa justiça. E ela é justa em tudo que ela nos conduz, ok, irmãos? E nós temos que entender essa justiça de Deus. Eu fico às vezes pensando que às vezes as pessoas elas aceitam a justiça do homem, né? O padrão do homem, mas não quer se aceitar e se submeter à justiça e o padrão de Deus, né? Eu já servi o exército, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Para você entrar no batalhão, você tem que estar com a sua uniforme bem lavado, passado, seu coturno engraxado todos os dias, seu cabelo cortadinho todo dia. Você tem uma hora para entrar, você tem uma hora para sair, você tem uma hora para se alimentar. Se você vê um comandante que é superior, você tem que prestar continência para ele, você tem que prestar honra para ele, né? E isso é para o homem. Imagina para Deus. Deus ele é organizado. Para entrar no reino dos céus, você tem que saber que você tem que estar de acordo com a sua palavra, com seus estatutos. Você tem que estar de acordo com as leis do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, do grande universo, né? Se nós fazemos isso para o homem, para um presidente da república, para um senador federal, um deputado, um senador, por que a gente não pode fazer para o Criador do universo? Nós deveríamos render toda a honra, toda a glória para Ele. E Ele nos julgará conforme a palavra. Jesus mesmo disse, eu não vim para julgar o mundo, né? A palavra de Deus que está aí, ela julgará o homem, ela julgará o mundo naquele grande dia. Então nós seremos julgados no final dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e retornar, nós seremos julgados pela palavra. Se nós cumprirmos os estatutos do Senhor e entendemos a sua justiça, aí sim nós seremos salvos e bem-aventurados entraremos nas promessas do Senhor. Amém? Outro aspecto da palavra de Deus. A lei do Senhor traz contentamento, ela traz alegria. Ela não traz peso, mas ela traz alívio. A palavra de Deus ela é doce. Olha que interessante, meus irmãos. Alguns eles podem até pensar que os mandamentos do Senhor são pesados, mas a palavra de Deus mesmo diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Ao contrário, os mandamentos do Senhor, quando são cumpridos por nós, eles geram bênçãos infindáveis para a gente. Paz, alegria, prosperidade. Não é uma regra, nem sempre, porque eu vou seguir a palavra de Deus, Deus vai me dar prosperidade. Mas Ele é tão bom, Ele é galardoador daqueles que buscam, Ele é presenteador daqueles que o buscam, que Deus ele também nos abençoa com bênçãos de prosperidade aqui na terra. Então, quando nós seguimos a palavra do Senhor, nós entramos de novo no eixo estabelecido desde o Éden, lá em Adão, que Deus ele tinha prometido para os seus. O que significa isso? Deus ele criou o homem com um propósito. Por causa do pecado e da queda, Deus ele teve que resgatar o homem através do sangue de Jesus e agora restabelecer esse propósito para este homem. Então nós somos criados, somos criação de Deus. Cada pecinha que está dentro da nossa vida, Deus sabe, foi Ele quem encaixou. Então Ele sabe mais do que ninguém o que nós precisamos. E Ele sabe que nós precisamos dEle, da presença dEle, da palavra dEle, para termos sabedoria, para termos alegria, para termos decisões acertadas, para termos paz, amor, verdadeiramente os sentimentos, os frutos e as bênçãos que advêm dEle, porque Ele é o nosso Criador e Ele nos criou para isso, para desfrutarmos dEle e para isso glorificarmos o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela não nos priva de nada. Ela simplesmente nos coloca ao nosso propósito original. Ela nos direciona ao nosso propósito original de levar glória e honra ao Senhor e de receber as suas promessas, as suas dádivas, as suas bênçãos, os frutos maravilhosos do Espírito Santo, amor, paz, alegria, benignidade. É assim que quando algum cristão decide seguir a palavra de Deus e caminhar de acordo com a palavra de Deus, esses frutos, essas bênçãos também vêm para a vida do cristão. Amém, irmãos? E outra qualidade da palavra de Deus é a verdade, né? A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A gente pode destacar também, né? João 17:17, Jesus orando e falava assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeiramente, para que todas essas bênçãos,
a gente venha seguir esse mapa do tesouro maravilhoso que nos leva para o céu, nós temos que entender e crer que a palavra de Deus ela é a verdade revelada de Deus. Ela é verdade, o que ela fala é testemunho fiel, o que a palavra de Deus ela diz do início ao fim é a vontade do Senhor. Deus, como soberano, ele guiou homens para a escrita da palavra, para se revelar a eles através de profecias, de visões e da própria escrita, que os 10 mandamentos foram escritos com o próprio dedo de Deus nas tábuas de pedra que Moisés estava. Deus ele teve todo o cuidado de deixar este manual como a verdade de Deus, para que a gente pudesse ter conhecimento do Deus eterno, e nós temos que crer nessa verdade. Jesus já disse: sou o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então temos que entender, temos que crer que é verdade, e pela fé seremos salvos. A única regra que tem para a nossa salvação é que temos que crer verdadeiramente, meditar e praticar nessa palavra para recebermos os benefícios. E que benefícios são esses, irmão Maicon? Vamos agora listar alguns deles também, que são diversos benefícios, né? Mas a gente vai listar alguns aqui. Os benefícios das Escrituras. É importante responder a seguinte questão: quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Sagradas Escrituras? Vamos lá. O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Olha que interessante. Quando nós somos fiéis ao Senhor e seguimos os seus preceitos e seguimos a sua palavra, a palavra de Deus nos dá liberdade. Olha, meu irmão Michael, que coisa estranha. Muitas pessoas elas podem pensar que quando nós servimos a Deus, quando nós estamos diante do Senhor, a palavra de Deus vai nos restringir, vai nos prender. Ah, por quê? Porque a palavra de Deus diz para não beber, para não praticar atos errados, né? Então isso nos restringe. Não, né? Totalmente o contrário. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para o pecado. Nós não fomos criados para praticar o mal. Isso foi advindo e consequência, né, do pecado que foi cometido no Jardim do Éden, e aí mudou todo o ecossistema e também originou várias maldições sobre a humanidade, né? Mas o que Deus ele nos criou para a liberdade. Por quê? Porque quando nós servimos a Deus, o Senhor de toda a terra, os céus, mar, ao qual nós não podemos escapar dos olhos atentos do Senhor, né? Quando nós servimos a Ele, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a paz, Ele nos dá promessas, Ele cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos, né? Muitas das vezes os filhos eles podem pensar que os pais privam eles da liberdade. Não. Mas os preceitos do pai, né, o caminho que o pai quer direcionar ao seu filho é caminho de bênção, é caminho de alegria, é caminho de liberdade. Porque escravo do pecado, liberdade não é pecar, fazer o que você bem quiser. Quando você peca e faz o que bem quiser, você não é liberto. Na verdade, você é escravo do pecado. E ele te escraviza para te direcionar à morte, né? E os preceitos do Senhor, ele te liberta do pecado, das correntes do pecado, te liberta das dúvidas. Conhecereis a verdade vos libertará de dúvidas, de tristeza, angústia, de tudo aquilo que pode pesar na sua vida. A palavra de Deus te liberta e te dá um norte, te dá promessas de vida eterna, e verdadeiramente você é livre em Deus para cantar, se alegrar e viver a experiência de estar com o Senhor ao seu lado. Então, a palavra de Deus ela é verdade e ela verdadeiramente nos liberta. Amém? Outro benefício, a palavra de Deus, a ser recebida e obedecida, ela produz estabilidade. Olha que legal, meus irmãos. Nós temos uma confiança na palavra de Deus, por quê? O homem ele pode nos prometer coisas e lá na frente não cumprir. O homem pode nos falar: irmão Michael, tem um emprego para você, tem algo ali, chegar lá, não, melar tudo, não acontecer. Nós podemos ter tudo na nossa vida é instável. Hoje nós estamos vivos e amanhã podemos já não estar. Pode acontecer tantas coisas, somos tão fracos. Pode um mosquitinho nos picar, nos derruba. Um vírus vem e nos derruba, né? E leva, como está levando milhares de pessoas aí, né? Mas algo que a palavra de Deus nos dá é estabilidade. A palavra de Deus nos dá promessas estáveis, duradouras, eternas.
né? A palavra de Deus diz assim, que aquele que crê no Senhor de maneira nenhuma morrerá, mas viverá eternamente. São palavras que nos dão firmeza. A palavra de Deus diz que por mais que nós tenhamos dificuldades aqui na terra, dores, e vamos encarar a morte, com certeza todos nós iremos encarar a morte em algum momento nas nossas vidas, quando nós encararmos ela, nós teremos o fruto da estabilidade eterna de Deus, a promessa eterna do Senhor, que estará nos guiando, nos fortificando por toda a eternidade, nos trazendo alegria, paz duradoura e felicidade realmente eterna. A palavra de Deus nos dá essa estabilidade, essa confiança, essa alegria de saber que somos estáveis, seguros na mão do Todo-Poderoso. Amém? E outra característica da palavra de Deus, o benefício da palavra de Deus, o salmista declara que a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então quer dizer, vida, a palavra vivifica a alma do homem. Ela simplesmente nos dá graça, nos dá sentido na vida, nos dá sentido da existência. A palavra de Deus, ela coloca vida em nós. E Jesus, ele diz, aquele que comer e beber dele, né, ser cheio dele, rios de água vivas é o fluir da sua vida. Ele terá vida em si mesmo e ministrará vida a outras pessoas. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de dar vida, né, ao que não tem vida. A palavra de Deus, ela dá vida àquilo que está ressequido, àquilo que está sedento de fome e sede, de vida, de alimento, de como se fosse uma plantinha que está seca, ressequida, no solo seco. E a palavra de Deus vem e é como aquela água que rega, que dá vida. Ela cresce, ganha cor, se fortifica, cresce e dá muito fruto. É a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, meus irmãos, essa lição, ela vem nos dizer sobre a excelência, né? A excelência maravilhosa, a celebração da palavra de Deus nas nossas vidas. Valorize a palavra de Deus. Valorize boas pregações, boas leituras de bons livros que nos ajudam a interpretar a palavra de Deus. Tenha como grande estima, uma das maiores estimas, a palavra de Deus e medite nela de dia e de noite, porque cuidais ter nela, Jesus disse, a vida eterna. Às vezes você está falando, mas eu estou fazendo alguma atitude, tá? Eu acho que o Senhor vai me ajudar, eu acho que o Senhor vai me perdoar. Você não pode viver no seu achismo, né? Está na palavra de Deus, está sustentado na palavra de Deus, o que você está fazendo tem base na palavra de Deus? Se não tiver, você está errado. E no final das contas, você vai ser julgado por esta palavra. E se você não fez conforme a tua palavra, você vai ser rejeitado. Então a palavra de Deus, ela é o estatuto, é o caminho. E você só vai pelo caminho fazendo e obedecendo e vivendo os estatutos do Senhor, a palavra do Senhor. E você vai receber alegria, paz, estabilidade e vida. Vida em abundância que Jesus ele quer dar. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E concluindo, meus irmãos, diz assim, o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará nas trevas. Amém, meus queridos? Próxima lição, lição de número 12, lição do trimestre de 2020, edificando a família com temor e confiança no Senhor, meus irmãos. Aqui nós encerramos a nossa EBD de hoje. Quero agradecer a atenção dos irmãos. Vocês vão ter disponibilizado a aula gravada. E eu reforço o compromisso, meus irmãos, de nós estarmos nos encontrando aqui na igreja às 9 horas da manhã. Estamos tendo todos os protocolos de segurança, medição de temperatura, álcool em gel, esterilização dos sapatos, via água sanitária logo na porta da igreja. Então, meus irmãos, estamos tomando todos os cuidados. Tem a separação das cadeiras, os irmãos não vão ficar aglomerados. Venha para a igreja, venha para a escola bíblica dominical, juntos para aprendermos, discutirmos, termos perguntas, esse bate-bola, né? Que quando nós fazemos gravado não tem condições de a gente ouvir a opinião do irmão, ver uma experiência que pode agregar a nossa aula. Então é bom que estejamos juntos, né? E não vai ter mais a aula online às 9 horas, no mesmo horário da EBD normal. Nós vamos disponibilizar sempre à tarde, no domingo à tarde, a aula gravada para os irmãos que estão em casa, que ainda não podem estar conosco, estarem também desfrutando da aula da EBD. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço. E só para finalizar, vamos fazer mais uma oração para que Deus abençoe seu domingo, a sua família, em nome de Jesus. E esperamos vocês às 18 horas no culto Família da Graça, às 18 horas aqui na igreja, para celebrarmos ao Senhor. Amém?
Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por este momento maravilhoso que aprendemos sobre a Tua Palavra. Nos ensina a valorizar a Tua Palavra, a meditar, a guardar ela em nosso coração, na nossa mente, em toda a nossa alma, corpo e espírito, Pai. E caminharmos nela para a glória do Senhor e recebermos os benefícios e as promessas que vem da Tua Palavra bendita, Senhor. Assim, Senhor, eu oro por cada família, que o Senhor abençoe, dê graça, sabedoria, conhecimento. Em nome de Jesus, vivifique os seus passos para que eles recebam todas as promessas gloriosas da Tua Palavra. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Tchau, tchau.